A gente acolhe aqui com muito carinho o Daniel Siqueira, ele é teólogo, também trabalha na editora Santuário e sempre que pode vem aqui nos ajudar com uma importante catequese. Daniel, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Bênção da Manhã, alegria ter você aqui conosco. Bom dia, Padre Camilo, para mim é uma alegria mais uma vez poder estar aqui. E à vontade aí para saborear o café, se quiser um bolinho, então, corta um pedacinho. Aqui então, tem um café é muito bom aqui, olha. Excelente o café. Aí, tá bem. Falamos de Pentecostes, né? A grande festa do Deus Espírito Santo. Como nós podíamos falar da importância de Pentecostes para a igreja? Pentecostes marca aquele momento onde a igreja realmente, os discípulos, os apóstolos de Jesus, realmente eles saem, né? Para anunciar o reino de Deus, para começar realmente a evangelizar. A gente percebe que antes de Pentecostes, você olhar para os discípulos, para os apóstolos, parece que estão ali com medo, meio assustados ali, né? E com a vinda do Espírito Santo, com Pentecostes, parece que eles se animam, né? Eles ganham uma nova força, eles revigoram e começam a sair e anunciar o reino de Deus, tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles. Então, Pentecostes, para mim, tem esse sentido, né? O sentido daquela nova força, daquele novo ânimo que você ganha, aquela coragem, né, que te impulsiona a sair e anunciar o reino de Deus. Tem até uma palavra bonita, porque antes de celebrarmos Pentecostes, no domingo anterior, nós celebramos a solenidade da Ascensão de Jesus. Cristo que cumpriu a sua missão, anunciou o reino, entregou a vida para nos salvar e nos deu aí esta esperança do reino dos céus. Com a ascensão, termina a missão de Jesus. E Pentecostes vai nos dar essa bonita consciência. Agora começa a missão da igreja, daqueles que acolheram o Evangelho, os ensinamentos do Cristo e a verdade do amor. Agora nós precisamos continuar a presença do ressuscitado. Essa é a força do Espírito em nós, né? Para continuarmos a presença do ressuscitado. Isso, exatamente. Então esse é o sentido de Pentecostes, né? Essa força que vem, que nos anima, que nos impulsiona para agora nós tomarmos a responsabilidade, quer dizer, nós também temos parte no anúncio do reino. Não é só nós ficarmos escutando Jesus ali quietinhos no nosso mundinho, mas nós estamos também impulsionados, né, a sairmos agora e anunciar o reino. Perfeito. Quando nós falamos em Pentecostes, e desde a catequese, né, Daniel, a gente aprendeu isso, que quando nós somos batizados, é claro, a gente já recebe o Espírito, nos tornamos morada do Espírito Santo, mas é a Crisma que de forma especial celebra sobre nós os dons do Espírito Santo, que são 7 dons. Onde nós encontramos na Bíblia a explicitação desses 7 dons do Espírito Santo? Padre Camilo, então, no batismo nós recebemos de forma gratuita os dons do Espírito Santo em nós, são infundidos em nós por meio do batismo, né? Então tem no batismo que nós recebemos a vela, no batismo e tudo mais, simbolizando esses dons que nós recebemos. E esses dons de forma mais explícita, né, são nos dados na Crisma, onde há a nossa confirmação, ou seja, no batismo nós somos ainda crianças pequenas, então nós ainda não temos consciência disso. E no momento da Crisma, então, nós temos essa consciência, né? Então nós passamos a ter consciência, nós somos autônomos agora. E agora nós devemos anunciar, nós somos agora confirmados por Deus a anunciar esse reino. E na Bíblia nós temos diversas passagens onde fala sobre os dons do Espírito Santo, né? Lá em Isaías 2, 11, 1, 2, nós temos lá, Isaías 11, 2, 3, temos lá onde fala um pouco sobre essa presença do Espírito Santo, né? Dos dons do Espírito Santo, e também nas cartas, né? Durante nas cartas do Novo Testamento, nós vamos ter diversos relatos sobre os dons do Espírito Santo. Paulo fala muito sobre esses dons em nós, os dons e carismas infundidos em nós. O próprio Cristo, né? Antes da sua ascensão, ele faz esta promessa: voltarei para o Pai, e quando tiver voltado, enviarei o Espírito Santo sobre vós, para que vocês recordem tudo aquilo que ensinei e tenham coragem de amar da forma como amei. Antes de entrarmos no significado de cada um desses 7 dons, que é o auxílio de Deus para que a gente viva a fé, para que a gente permaneça na esperança e para que a gente seja o amor do Cristo continuado neste mundo. Qual a diferença, Daniel, entre dons e carismas, ou são as mesmas coisas? Os dons do Espírito Santo são algo que nós recebemos no nosso batismo. E os carismas, nós podemos dizer, são as formas de como esses dons se manifestam dentro da comunidade cristã, dado a cada um dentro da comunidade cristã, porque os dons são diferentes, né? Eu posso ter um dom, você pode ter outro, mas esses dons precisam estar sempre a serviço da comunidade, esses carismas precisam estar sempre a serviço da comunidade cristã, porque são por meio da manifestação desses carismas que a comunidade cristã cresce e se desenvolve. Vamos então agora falar um pouquinho desses dons, o que cada um deles significa, para que quando você
ergue os braços, que é uma posição bonita, e pedir que o Espírito venha em nosso auxílio, que Ele nos ajude a ser para o mundo também uma palavra de esperança e a guardar no coração tudo o que Cristo nos ensinou. Nós temos 7 dons, né, que é o dom da sabedoria, da fortaleza, da ciência, da piedade, do temor de Deus, do conselho, enfim. Vamos começar falando do primeiro dom. O que seria o dom da sabedoria? O dom da sabedoria, Padre Camilo, talvez ele seja um dos dons mais importantes. O dom da sabedoria é aquilo, não significa a sabedoria humana que nós adquirimos através das ciências, dos estudos, mas é uma sabedoria que vem de Deus, que Deus inspira em nós. E na nossa vida a gente sempre precisa muito dessa sabedoria, né? A sabedoria, por exemplo, de poder conversar com alguém, né? Uma conversa difícil que eu preciso ter com uma pessoa, quando eu preciso pedir que o Espírito Santo me inspire, né? Me inspire, olha, Senhor, eu preciso ter uma conversa difícil, importante com alguém, então eu preciso pedir essa sabedoria que vem de Deus e que nos inspira. E a gente percebe no nosso meio, dentro das nossas comunidades, pessoas que às vezes têm pouca ou nenhuma formação, mas que têm uma sabedoria tão profunda que você ouve, escuta e fala, nossa, realmente essa pessoa é inspirada por Deus, só pode ser isso. Maravilha, e como a gente precisa pedir em muitos momentos da vida essa sabedoria para discernir aí na verdade do amor. O segundo dom, né, é o dom da fortaleza. O que seria esta fortaleza do Espírito em nós? A fortaleza que nós falamos, a fortaleza significa que nós pedimos as forças de Deus, especialmente nas adversidades da vida. Então, é aquela força que você não entende de onde vem, mas que você tem em si, né? Especialmente nos momentos difíceis da vida, que nós passamos por dificuldades. Então, você percebe que a pessoa tem uma força, tem algo dentro dela que impulsiona, que anima. Então, esse é o significado da fortaleza. E o dom da ciência, Daniel, o que seria? Não é a ciência nossa científica, é uma outra coisa, né? O dom da ciência seria a ciência do conhecimento, mas não do conhecimento de coisas terrenas, de coisas humanas, mas um conhecimento que vem de Deus, né? De poder olhar e de conhecer esse conhecimento que vem de Deus, que nos inspira também. E temos o quarto dom, o dom do conselho. O que seria esse dom do conselho? O dom do conselho é aquele dom que nos inspira a nós a ouvirmos também o conselho dos outros, a nós também podemos aconselhar, dar o conselho e ouvir também o conselho de Deus, que às vezes nós vamos também ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio do conselho. Quantas e quantas pessoas dentro das nossas comunidades, elas têm uma palavra de sabedoria para poder ensinar, né? Às vezes eu gosto de ouvir, de vez em quando a gente está num momento difícil da vida ali, você conversa com uma pessoa, fala, olha, a pessoa te dá um conselho que te inspira, né? Olha, o caminho que eu tenho que seguir é esse, né? Então esse é o dom do conselho, que nós precisamos ter a abertura para ouvirmos dos outros também e também a sabedoria de poder dar o conselho para alguém também, esse conselho bom que vem de Deus, claro. E temos também o dom do entendimento. O dom do entendimento nós também podemos entender como o dom do discernimento. A capacidade que nós vamos ter poder de discernir na nossa vida as diversos fatos e circunstâncias que acontecem. De vez em sempre, né, nós precisamos pedir a Deus esse dom, né, de discernir, né? Será que essa situação que eu estou é realmente aquilo que Deus pede para mim ou não? Será que essa decisão que eu preciso tomar é isso que eu preciso fazer, né? Será que aquele negócio que eu vou fazer está correto, é isso mesmo, vai dar certo, não vai? Então, esse é o dom do entendimento, mas também do discernimento, a capacidade de discernir os caminhos corretos a seguir, o que é correto a fazer também. Perceber onde está realmente a vontade de Deus na nossa vida. Realmente a vontade de Deus na nossa vida. E um dom importante também, tão necessário agora, é o dom da piedade, né? O que seria o dom dessa piedade? O dom da piedade é a capacidade que eu tenho de estar no lugar do outro, de olhar para o outro com um olhar de amor, assim como Jesus, por exemplo, olhou para aquela pecadora com um olhar de amor, um olhar que ela nunca deve ter tido de alguém na vida, mas que Jesus esteve com ela e que transformou a vida dela. Então o olhar de piedade é essa capacidade que eu preciso ter de estar no lugar do outro, de olhar para o outro com compaixão, não com piedade, mas com compaixão, com amor, com carinho pelo outro. Maravilha. E o sétimo dom, o dom do temor de Deus, não é ter medo de Deus, né? Não, é o dom o temor de Deus significa o respeito para que eu tenho para com Deus e para que eu tenho com as coisas santas. Né? Qual é o espaço que Deus ocupa na minha vida? Né? Será que o Deus da minha vida é o Deus verdadeiro ou é o Deus dinheiro, o Deus riqueza, o Deus prazer, né? Então, esse temor de Deus significa o respeito que eu tenho com Deus e o respeito que eu tenho para com as coisas santas. É bonito porque ao nos prometer os dons do Espírito Santo e a derramar sobre nós estes dons na bonita festa de Pentecostes, Jesus mostra que Ele conhece as nossas fraquezas, sabe dos nossos limites e que a gente precisaria desta força do alto
para continuar anunciando o Evangelho, a palavra que salva, e continuar cantando a esperança de Deus ao coração de toda a humanidade. Como bem o Daniel refletiu, né? Cada dom vem em auxílio da nossa fraqueza, nos revestindo aí da sabedoria, da força, da graça, para que a gente continue, né, no ânimo, a própria palavra alma, né, ruá, o Espírito de Deus que habita em nós, é Ele que nos move, é Ele que nos mantém com coragem de amar, é Ele que nos traz essa sabedoria do céu. Daniel, gratidão mais uma vez por estar conosco, leva um abraço aí a toda a equipe lá da Editora Santuário e obrigado pela parceria e desde já que Pentecostes seja a festa da renovação do amor no seu coração, no seu casamento, na sua família e na vida de todos nós. Obrigado, Padre Camilo. É sempre uma alegria poder estar aqui contribuindo. Amém. Obrigadão. Amém. Grande abraço.